Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Na nossa aula de agora nós vamos falar sobre quadriláteros. Essa é a segunda aula da semana 5, ok? Então vamos lá, o que é um quadrilátero? Quadrilátero é o polígono de 4 lados. Observe na figura, nós temos os vértices A, B, C e D. A, B, C e D, esses pontos são vértices. Os lados AB, BC, CD e DA são os segmentos que compõem os lados. AC e BD são as diagonais, são as linhas que ligam dois vértices opostos ou dois vértices não consecutivos. Os ângulos internos, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, ok? AB e CD, aqui o lado AB e o lado CD, são dois pares de lados, são dois lados opostos. BC e AD também é um par de lados opostos. Então nós temos dois pares de lados opostos no quadrilátero. O ângulo A e o ângulo C são ângulos opostos. O ângulo B e o ângulo D são ângulos opostos. Tranquilo? Ok? Uma medida importante é a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero. Vamos considerar o quadrilátero ABCD. Se eu traçar a diagonal AC, o que acontece? Essa diagonal divide o quadrilátero em dois triângulos. Vamos recortar aqui. Observe, no triângulo ABC, a soma é 180. No triângulo ACD, a soma dos ângulos internos é 180. Se eu juntar os dois, eu tenho a soma dos ângulos internos do quadrilátero. Quer dizer, então, que a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é duas vezes a soma dos ângulos internos de um triângulo. Ou seja, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Quer dizer que a medida do ângulo A, mais a medida do ângulo B, mais a medida do ângulo C, mais a medida do ângulo D vai ser, somado tudo, 360 graus. Beleza? Bom, vamos classificar os quadriláteros em três casos. Ok? Os paralelogramos, os trapézios e os trapezoides. Nos paralelogramos, eles possuem dois pares de lados opostos e paralelos. Nessa classificação, além do próprio paralelogramo, também são agrupados os retângulos, os losangos e os quadrados. Os trapézios possuem um par de lados opostos paralelos e o outro par de lados opostos não necessariamente serão paralelos. Ali eu posso encontrar os trapézios isósceles, trapézios retângulos e os trapézios escalenos. Daqui a pouco nós vamos ver as figuras que representam cada um deles. E os trapezoides, que são os quadriláteros quaisquer, aqueles que não possuem lados opostos paralelos. Tranquilo? Vamos dar sequência na aula de hoje, falando um pouquinho dos paralelogramos. Os paralelogramos são os quadriláteros que possuem dois pares de lados opostos paralelos. Então observe, o paralelogramo AB e CD são paralelos. AD e BC são paralelos. Isso caracteriza o paralelogramo. Observe que no losango também. AB é paralelo a CD e AD é paralelo a BC. Porém, ele tem mais uma propriedade além dessa. No losango, os lados são todos congruentes. Os lados têm todos a mesma medida. Agora o retângulo. Bom, uma característica é possui dois pares de lados opostos paralelos. O lado AB e o lado CD são paralelos. AD e BC também são paralelos. Além disso, os quatro ângulos do retângulo medem 90 graus. Essa é uma propriedade particular do retângulo. Os quatro ângulos são retos. Agora o quadrado. O quadrado, além de possuir os lados opostos paralelos, AB paralela a CD e AD paralela a BC,
ele herda a propriedade de ter os lados todos congruentes, que também é o caso do losango, mas porém eles também têm todos os ângulos congruentes, que é a mesma medida, 90 graus, que é o que ele herda do retângulo. Tranquilo? Observe que todo losango é um paralelogramo, todo retângulo é um paralelogramo, todo quadrado é um paralelogramo. No entanto, nem todo paralelogramo é losango, nem retângulo, nem quadrado. A recíproca aqui não é verdadeira. Vamos ver mais algumas propriedades dos paralelogramos. Ok? Essa vale para todas, as primeiras. Os lados opostos, além de paralelos, eles também são congruentes, têm a mesma medida. Os ângulos opostos são congruentes. E os ângulos consecutivos são suplementares. A soma das medidas vai ser 180 graus para dois ângulos consecutivos. As diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios. Agora, algumas propriedades que são particulares. No retângulo, as diagonais são congruentes. Nos losangos, as diagonais são perpendiculares. E, além disso, divide os ângulos internos ao meio, são bissetrizes. E no quadrado, vale tanto a propriedade do retângulo quanto a dos losangos. As diagonais são congruentes e, além disso, são perpendiculares e bissetrizes dos ângulos internos. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos trapézios. Os trapézios possuem um par de lados opostos paralelos, ou seja, dois lados opostos paralelos. Então aqui, os lados opostos AB e CD são paralelos. E os lados não paralelos são congruentes, têm a mesma medida. Esse é o caso do triângulo isósceles. No triângulo escaleno, aqui AB e CD são os lados não paralelos. Esses lados não paralelos eu chamo de bases. As bases são paralelas, ok? E os lados não paralelos têm medidas diferentes. A medida de AD é diferente da medida de BC, ok? E no trapézio retângulo eu tenho dois ângulos consecutivos retos. Observe, o ângulo A e o ângulo D são ângulos de 90 graus, ok? Tranquilo? Beleza? Então tá. Agora é com vocês. Nós chegamos ao final das aulas de nivelamento. Tem a aula de amanhã que é apenas um questionário de revisão, um questionário formativo que vocês poderão resolver. Ok? Um bom estudo a todos e um abraço.